Saúde os irmãos com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos os irmãos sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo, neste dia que é o dia em que nós, a Igreja do Senhor, nos reunimos em obediência à palavra do Senhor. Nós nos reunimos como corpo, crendo nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós cremos que o nosso Senhor está aqui nesta manhã. Deus é Espírito. Nós não o vemos, mas nós sabemos que Ele está aqui, porque nós cremos na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz também que o nosso Deus, Ele é onipresente. Está em todo lado presente, o nosso Deus. Nós vamos iniciar com a leitura da carta aos Hebreus, no capítulo 12, e do versículo 12 em diante, que é um texto que apela à santificação.
E é um bom texto para preparar o nosso coração para o culto ao Senhor, porque nos faz lembrar que o nosso Deus é santo e que nós consideremos a santidade do nosso Senhor. E em oração clamemos ao Senhor que purifique as nossas almas e o nosso coração para que estejamos dignamente na sua presença. E diz o texto: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueje não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. E esta palavra faz referência ao momento em que Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 19 e 20, e o texto está a dizer: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviam pediram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar, neste caso no monte, será apedrejado. Foi aquilo que Deus disse a Moisés e ao povo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. E o texto está a dizer: não chegastes aí, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e à Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E porque o nosso Deus é um fogo consumidor, nós temos esta palavra: retenhamos a graça. Porque só pela graça do Senhor e pela obra do Senhor Jesus Cristo, que nos lavou e nos comprou com o seu sangue, é que nós não somos consumidos diante do fogo do Senhor. Vamos pedir a bênção do Senhor para nós nesta manhã. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, a tua santa igreja, a congregação dos justos, aqueles que foram santificados com o sangue do teu amado Filho e do nosso querido e amado Salvador. Eis-nos aqui diante de ti, Senhor, que és santo.
nós que somos pecadores e merecedores da tua graça e das tuas bênçãos, mas porque assim te aprouve revelar em nós a tua graça e a extensão do teu amor, eis-nos aqui, Senhor, na tua presença. Pai Santo, nós te rogamos que purifiques os nossos corações, as nossas mentes e purifiques toda a nossa alma pela lavagem, pela água da tua palavra e na purificação que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Purifica-nos diante de ti, Senhor, como o ouro é purificado no fogo, a fim de que em nós encontres os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, e recebas para ti o louvor, Senhor, como tu és digno. Pai Santo, nós reconhecemos a nossa fraqueza e o nosso pecado, Senhor. Nós confessamos o nosso pecado, as nossas faltas, Senhor, e por isso nós também confessamos e queremos dar toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pela sua obra e pela obra do Santo Espírito perdoados foram os nossos pecados, pois pelas suas feridas nós fomos sarados. Fala aos nossos corações, Senhor, nesta manhã, e que nós saiamos daqui no final, Senhor, deste serviço que nós prestamos ao teu santo e bendito nome, mais purificados e mais firmados na rocha verdadeira. E é no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo que nós entregamos a nossa oração diante do trono da graça. Amém. Eu vou então convidar a Igreja a que nós louvemos ao Senhor com um cântico, com o cântico número 197. Santo, 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 Deus Onipotente. Cantem de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno e excelso, Criador. Santo, Santo.
Amém. O nosso Deus é santo, é justo, é compassivo, é um Deus triuno, é o excelso Criador. Todos os anjos proclamam o seu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, o nosso Deus já era. Eu sou o que sou. Porque o nosso Deus é intemporal, não está dentro do tempo como nós estamos dentro do tempo. É eterno. Ele nos remiu com o sangue do seu próprio Filho. É perfeito, é soberano, imenso em amor, onipotente. As suas obras louvam o seu louvor, justo e compassivo, Deus triuno e excelso, Criador. Ainda em pé, aqueles que puderem, vamos abrir no Salmo 76 e vamos ler todos juntos os 6 primeiros versículos do Salmo número 76. E depois os irmãos podem manter a palavra do Senhor aberta. Depois iremos ler os restantes versículos, depois de um hino. Salmo 76. E vamos ler todos juntos os primeiros 6 versículos. O título do Salmo é A Majestade e o Poder de Deus. E então, a partir do versículo 1, diz, todos juntos, conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. À tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados no sono profundo. Até aqui, irmão, é só os primeiros 6 versículos. Depois iremos ler os restantes. Vamos agora entoar o Salmo, o hino 198. Mais do que milhares é Cristo, o meu bom mestre. É o lírio sim dos vales, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória. E em meu coração, contente vou cantando a divinal canção. Nós, irmãos, passamos momentos e nós ouvimos outros irmãos e nós podemos perceber que, de facto, não só o mundo, mas a Igreja também. Nós sentimos isso, parece que há uma certa tristeza que nos envolve. Obviamente que todos nós ficamos apreensivos com tudo aquilo que se passa à nossa volta. Mas há algo que nós temos que perceber. É normal o que está a acontecer. O mundo, X em X tempo, não é? Passa por situações deste tipo. Ainda há pouco li um texto que apontava para alguém que tivesse nascido no ano 1900. E alguém que tivesse nascido no ano 1900 e tivesse vivido 60 ou 70 anos, foi alguém que viveu uma guerra mundial, poucos anos depois viveu uma peste, uma gripe, poucos anos depois viveu a Segunda Guerra Mundial e depois passou por muitas outras guerras que se passaram no mundo. E nós agora, nestes últimos anos, tivemos um momento onde tivemos um período mais calmo, digamos assim. Mas estas coisas que acontecem no mundo, nós temos que
ter o nosso coração firmado na palavra do Senhor. E nós, pela palavra do Senhor, e nós precisamos de pregar isso ao nosso próprio coração. Porque nós, a cada minuto, é pregado ao nosso coração o medo, a insegurança, o temor pelo dia da manhã. Não é isso que nós ouvimos constantemente? Medo, insegurança. É isso que nós somos bombardeados constantemente. E nós vamos ao trabalho e falamos com alguém e a pessoa diz o que vai ser de nós. Não é o que nós ouvimos? É normal que o nosso coração fique abatido. Mas nós temos que pregar ao nosso coração, em nossas casas, cada um ao seu próprio coração, a verdade que a palavra do Senhor nos revela. E nós temos que ter bem firme no nosso coração o seguinte: a mão do Senhor está sobre todas as coisas. E se nós lermos a história, nós vamos perceber que os momentos que pareciam mais contraditórios foram momentos que o Senhor usou na sua obra. Deus está no controle de todas as coisas. Nenhuma alma perecerá sem que Deus o permita. Nenhum passarinho, não é? Tudo está no controle do nosso Deus e todas as coisas contribuem para o bem da igreja. Tudo contribui para o bem da igreja. Está escrito na palavra do Senhor. E nós temos que pregar estas verdades, porque esta é que é a verdade, ao nosso coração. Deus está no controle. Tudo que possa acontecer na minha vida, Deus está no controle. É para o meu bem. E que, de facto, a verdade da palavra do Senhor, porque a verdade dos homens, ela passa. O mesmo homem que hoje nos dá determinadas certezas pela ciência, já disse muitas coisas não há muito tempo atrás que hoje a própria ciência vem dizer que já não é assim. E daqui a 100 anos a ciência vai dizer que o que diziam hoje já não é assim. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna e permanece para sempre. Por isso que o nosso coração seja cheio da palavra do Senhor. Para que os nossos corações se alegrem. Para que finalmente, irmãos, o mundo perdido, sem solução para os seus problemas, olhe para a igreja e se possa perguntar o que é que aquele povo tem. Porque é que aquele povo está seguro no meio de tanta insegurança? Porque é que aquele povo está alegre no meio de tanta incerteza? Porque nós estamos firmados na rocha eterna e nós sabemos que o nosso Deus tem a sua poderosa mão sobre todas as coisas. 198, vamos louvar o nome do nosso bendito Deus. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. É o lírio, sim, dos vales, é a estrela da manhã.
Amém, irmãos. Nós somos uma geração que nos precisamos de desprender das coisas do mundo. Nunca ninguém, nenhuma geração, teve tanto como nós temos nos nossos dias. E por isso, se calhar, nós ficamos muito agarrados às coisas terrenas. E quando as coisas terrenas, alguém mexe nas nossas coisas terrenas, mexe com a nossa alma. Porque nós estamos ligados às coisas terrenas. Mas o Senhor nos diz para nós termos o nosso tesouro nos céus, para nós pensarmos no nosso lar celestial, porque nós aqui podemos perder a nossa saúde, podemos perder a segurança que os governos nos dão, que os sistemas de saúde nos dão, podemos perder o nosso dinheiro, podemos perder os nossos familiares, mas aquilo que o Senhor veio conquistar neste mundo para nós, as coisas eternas, nunca ninguém nos tirará, nunca ninguém nos tirará das mãos do nosso bom pastor, nunca ninguém nos separará do amor do Senhor Jesus Cristo. Por isso, lá no passado, e umas irmãs ofereceram-me um livro que falam dos servos do passado. E nós lemos também na palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo, um dos maiores servos do Senhor, ele sofreu na sua saúde. Nós vamos sofrer aqui neste mundo. Ele padeceu enfermidades e orou ao Senhor e o Senhor disse: a minha graça te basta. Ele foi preso mais do que uma vez, foi desprezado. João, que escreveu o livro de Apocalipse, antes de escrever o livro do Apocalipse, ele foi lançado numa panela de óleo aquecido e sobreviveu e foi preso na ilha de Patmos, onde lá recebeu a revelação de Apocalipse. O apóstolo Paulo foi morto. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu foi esfolado vivo na Rússia. E nós vemos lá no capítulo 11 de Hebreus como os nossos irmãos do passado, eles padeceram. E eles diziam que
tudo lhes era tirado e eles viam isso com prazer, porque eles sofriam pelo seu Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. E isso não abalava os seus corações, porque eles tinham os seus corações nas coisas eternas, nas coisas que não são abaladas, nas coisas onde a traça nem a ferrugem consomem. E nós temos que nos desprender das coisas terrenas e firmarmos-nos nas coisas celestiais. E nós aqui teremos aflições, nós aqui padeceremos doenças. Há irmãos nossos que foram doentes desde que nasceram até o dia em que partiram e viveram sem saúde toda a sua vida. E foram servos do Deus Altíssimo. E Deus usou-os na sua fraqueza. Vamos terminar a leitura do Salmo lendo do versículo 7 até ao 12. Aqueles irmãos que se tiverem necessidade de sentar podem sentar. Vamos ler todos juntos, Salmo 76, a partir do versículo 7, que diz: Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus, tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo, e ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Até aqui a palavra do Senhor, e terminamos com um pequeno cântico, 216, e ele é exaltado, o rei é exaltado. Nós agora temos aqui música, vamos aguardar que a nossa irmã possa iniciar o cântico, 216. Começamos nós? Ok. Vamos então começar. Ele é exaltado, o rei é exaltado para sempre.
nosso irmão. Meus irmãos, todo o sofrimento que nós possamos passar aqui neste mundo tem um propósito. Os irmãos podem se sentar, por favor. E ainda que nós passemos por dificuldades, por sofrimento neste mundo, por doenças, por lutas, nós nunca podemos pôr em causa o amor do Senhor. Porque tudo o que acontece aqui neste mundo, e obviamente que quando nós temos saúde é mais fácil nós falarmos. Quando nós estamos bem é mais fácil nós falarmos, é verdade. Só quem passa pelas situações é que sabe o que custa. Mas todo o sofrimento que nós passamos, o Senhor usa esse sofrimento para os seus propósitos. E de maneira alguma, isso é demonstração de que o nosso Deus nos ama menos. Nosso Deus nos ama ao ponto de entregar o seu próprio Filho para padecer numa cruz. E o sofrimento é inerente a esta vida. Nós temos que aprender a passar pelo sofrimento. O Senhor Jesus sofreu como nunca ninguém sofreu. E que a palavra do Senhor e o Senhor da palavra console os nossos corações. Ainda que estejamos em sofrimento, que o Senhor, lá no vale da sombra da morte, console o nosso coração e nós possamos dizer: somos mais do que vencedores. Porque não é pelas coisas do mundo, não são as coisas do mundo, é o meu Deus eterno. Jesus não nos veio libertar, como os judeus pensavam, das mãos de Roma. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado e veio nos resgatar para nos levar para toda a eternidade, para a presença do nosso Pai, onde não haverá choro, nem lágrima, nem dor. Que a verdade console os nossos corações. Nosso querido irmão, por favor. Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Sede bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que a sua graça e o seu amor esteja sobre cada um de nós nesta manhã que o Senhor nos concede, mais um dia. Nós vamos ainda entoar um hino 479. Quatro, sete, nove.
Que assim seja, cada um de nós possa dizer com convicção: Cristo é tudo para mim. E que não haja idolatria de qualquer espécie no nosso coração, mas que seja Cristo a preencher o nosso coração, porque é Ele que transforma realmente as nossas vidas e tem poder para transformar todo e qualquer coração. Amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em São João, capítulo 1. E vamos ler desde o versículo 44 ao 51. São João, capítulo 1, versículo 44 ao 51. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Podeis sentar-vos. Ao contrário do que muitos pensam, o Senhor Jesus conhece o nosso íntimo, conhece os nossos pensamentos, conhece a nossa situação dia a dia, momento após momento. Aqueles que pensam que Deus não vê estão totalmente equivocados. Deus vê e sabe todas as coisas. Ainda aquilo que vai na nossa mente, Ele já sabe. Um pensamento bom, um pensamento mau. A Deus nada é impossível esconder. É o que diz a Sagrada Escritura. E eu creio de todo o coração que Ele sabe todos os pormenores da nossa vida, todos os passos que nós damos, todos os pensamentos, todos os desejos estão assim abertos perante o Senhor. Nada é oculto ao Senhor da vida. Por isso, devemos ter temor, não medo, mas temor, e andar com confiança na presença do Senhor, louvando e exaltando o seu santo e bendito nome. Porque é Ele que vela por cada um de nós. Também nos corrige, é verdade. O irmão estava a falar acerca das doenças. Muitas delas vêm por nossa própria culpa, porque fugimos aos ditames da natureza. Os passarinhos chegam aí por volta neste tempo, por volta das 7, 8 horas, já estão no ninho. Mas estão bem quando são 5, 5 e meia da manhã, já estão a chilrear. Estão a cumprir com as regras da natureza. O homem não. O homem deita-se à meia-noite, eu às vezes. E depois levanta-se de manhã, se houver mais tempo, às 8 horas, se não houver, às 5 ou 6. Não descansamos o tempo suficiente. E por isso cada vez há mais psicólogos e não sei o quê para tratar das pessoas. Porque não obedecemos às regras que o Senhor impôs. E tudo o que fizermos, diz a palavra do Senhor, tudo o que o homem semear, o que é que acontece? Vai colher, sem dúvida alguma. A nossa alimentação contribui muito para a nossa saúde. Eu gosto disto. Será que está a fazer bem ao meu corpo, à minha saúde? Cada um vai responder por si e cada um vai ter o que merece. Eu posso constatar que é a realidade. Quando era mais novo, comia e bebia daquilo que me apetecia. Hoje já não faço isso. A experiência da vida ensinou-me que não é bem assim. Por isso devemos ter cuidado com a nossa alimentação, com o que comemos e com o que bebemos também. Sabem o que é que Deus criou? A água. É o melhor líquido que nós podemos ingerir para limpar os rins, para limpar o nosso organismo. Eu sei, uma pinga de vinho eu também gosto. Pinga de vinho à refeição também faz bem, para quem pode beber. Mas há outras bebidas que nós não devemos fazer uso delas. Desculpai, este foi um à parte que eu não trazia em mente. Mas eu vou chamar os irmãos, não tenho aqui lista, vou dizer aos irmãos que fizeram anos, por favor, que se levantem. Tem vergonha? Fez anos. Mais ninguém fez anos? Mais uma irmã que também fez. Mais um irmão que fez anos de casado. Anos de vida, anos de casado, não é? Mais uma irmã que também fez anos.
e um irmão que fez anos de vida e de casado. Já temos dois casais e um irmão. E, portanto, nós vamos entoar aquele hino. Podem sentar-vos, obrigado. Vamos entoar aquele hino que é o 531, se não estou em erro. Que era o hino que o nosso irmão David gostava de entoar. 531. Senhor. Senhor Jesus, eu desejo andar sempre contigo e para ti trabalhar. Guarda-nos sempre no teu grande amor, sempre contigo, Senhor. Eu hoje vou pedir aqui ao nosso irmão Eliseu para agradecer pela vida dos nossos irmãos que fizeram anos, os presentes e também os ausentes. 531. Enquanto a nossa... Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Por mais sabedoria, Senhor, que tu permitiste que a tua igreja se reunisse em teu nome neste lugar. Ó Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos permitiste voltar e estar contigo, Senhor, porque tu estás presente aqui neste lugar. Ó Pai, mas nós também sabemos que tu estás presente em todo o lado. Amém. Também aqueles que neste momento estão a assistir por as novas tecnologias, Senhor, também têm a tua presença, Senhor, junto a cada um deles. Ó Pai, fala aos corações e coração. Nesta hora queremos agradecer por mais uma vida, Senhor, que deste a cada irmão, Senhor, que conhece a todos. A nossa memória é fraca, nós não nos lembramos de todos. Ó Pai, mas aqueles que durante esta semana cumpriram mais um aniversário, um ano, Senhor, que tu lhes destes, mais uma oportunidade que tu dás, Senhor, para realmente andarmos sempre juntos nesta caminhada até à pátria celestial. Ó Pai, sei com estas vidas, Pai, e continua a usá-las para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, os casais e os casamentos. Abençoa, Ó Pai Senhor, Santo, com a tua abençoa que graça. realmente os casamentos eles sejam de acordo com aquilo que tu determinaste, homem e mulher. Ó Pai Santo, e que seja para toda a eternidade. Amém, Senhor. Abençoa, Pai Santo, para que realmente os teus filhinhos possam fazer a
a sua vida em comum, Senhor, e possam educar os seus filhos, os teus queridos. Seja uma referência na comunidade. Ó Pai Santo, que seja uma bênção para cada um de nós. Ó Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque tu tens estado com cada um de nós e nos tens abençoado. Nós pedimos e agradecemos, no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, o nosso querido e amado Salvador. Amém. Podem sentar-vos. E parabéns aos nossos irmãos João Santos, a esposa, ao nosso irmão José e a esposa também, e também ao Rubem. Parabéns, que o Senhor vos conceda a graça de viveres mais e mais e mais, e que eu esteja aqui também, para a glória do Senhor. Nós damos as boas-vindas à nossa irmã Esther Sá, à Sara Teixeira e à Miriam Teixeira. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Querendo Deus, logo pelas 19 horas, temos o culto através da internet. E na próxima terça-feira teremos o culto de oração aqui. E na próxima sexta-feira à noite teremos novamente o culto através da internet. Que daqui até lá o Senhor nos ajude e busquemos mais e mais a sua presença. O que está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. E o Senhor tem acrescentado. Quando nós somos fiéis, Ele nos tem dado todas as coisas necessárias, tem suprido e supre todas as nossas necessidades. Amém? Que o Senhor abençoe. Eu vou passar a palavra ao irmão Eliseu. Não podemos cumprimentar. Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Amém? Mais um dia em que nós podemos estar aqui reunidos na presença do nosso Deus e nós podemos estar na presença de Deus em todo lado, não é? Não é apenas aqui. Aqui é um lugar onde nós marcamos um encontro durante a semana, mas a vivência na presença do Senhor, ela é contínua nas nossas vidas, no dia a dia, no local onde trabalhamos, na cama em que dormimos, na casa que convivemos com os nossos familiares e também na rua onde nós vivemos. É um convívio constante com o nosso Deus e Ele quer estar sempre junto de cada um de nós. Ele quer estar para abençoar as nossas vidas e viver uma vida constante na sua presença. O meu irmão Miranda referiu o nosso corpo, ele necessita de determinadas regras e esta semana, pelo menos, foi uma semana bastante atribulada para mim, devido a alguns problemas que foram surgindo, e esta semana a minha esposa, ela disse: tu não estás feliz ou não estás bem? E o sinal é que às vezes às 8h30, 9 da noite, eu já estava a dormir. E é uma das coisas que eu faço e que realmente aconselho, é o sono. O sono é um remédio, é algo que o Senhor nos deu e que é provado cientificamente, que quando dormimos e descansamos, o nosso corpo relaxa, não é? E faz uma limpeza interna. E o dia seguinte de manhã a gente acorda, e tem acordado às 4, 5 da manhã, acorda-se sempre com outro vigor. E nós temos estado assim um pouco tristes com aquilo que se passa à nossa volta, não com aquilo que se passa connosco, mas com aquilo que se vai passando à nossa volta e a tristeza e as dificuldades que nós vamos vendo com as pessoas que nos rodeiam. Nestes últimos tempos temos recebido alguns telefonemas e temos falado com pessoas que estão a passar dificuldades profissionais, porque infelizmente com toda esta situação que vivemos, há muitas empresas que não abriram, outras que estão a despedir pessoas. E a empresa onde nós trabalhamos, como os irmãos sabem, é uma das grandes empresas aqui na cidade de Braga. Ela também teve que
libertar pessoas, teve que despedir pessoas. E é sempre difícil essa situação, porque as pessoas estão dependentes, não é? Os nossos salários, aquilo que se põe na mesa, as pessoas estão dependentes do salário que vem do trabalho. E é sempre difícil para nós, porque nós entendemos perfeitamente essa situação. O nosso trabalho, nós sabemos que as nossas coisas vêm do Senhor. Amém? Nós lemos e recitamos aquele salmo: "Pão nosso cada dia nos dá". Não é algo que nós merecemos ou alcançamos, mas o Senhor nos dá. Mas isso são palavras que nós dizemos aos crentes, não é? Esta é a nossa experiência. E esta deve ser a nossa experiência como crentes. Porque nós temos algo diferente do mundo. Mas quando estamos a falar às pessoas do mundo, é difícil. Nós podemos falar, podemos testemunhar, mas é mais difícil. Porque elas, para entenderem estas palavras, têm que conhecer ao Senhor Jesus. Têm que ver, têm que sentir e depois podem entender como nós entendemos, não é? Mas, meus irmãos, estas dificuldades que estão a passar não atingem apenas aqueles que não são crentes, também atingem aqueles que são crentes. E também tivemos alguns telefonemas de irmãos preocupados com familiares que estão a trabalhar na minha empresa e também preocupados. Mas é normal que nós nos preocupemos. Porque nós sabemos, vivemos neste mundo e neste mundo teremos dificuldades. E mesmo tendo a nossa fé e a nossa confiança em Deus, há momentos das nossas vidas que nós nos sentimos assim um bocadinho mexidos, porque parece que tudo está a saltar fora, não é? O chão está-se a mover debaixo dos nossos pés. Mas, pela graça de Deus, nós temos que olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E, meus irmãos, esta semana então tive uma menina na minha sala em que ela caiu em choro porque ela tem 28 anos e na segunda-feira recebeu a carta de despedimento que a partir de sexta-feira da semana passada ela não iria ter mais o trabalho de que ela investiu durante 5 anos e ela veio à procura de uma solução. E a solução que nós podemos dar neste momento são poucas, simplesmente a nossa solidariedade. É evidente que podemos falar acerca do Senhor Jesus, podemos tentar trazer a esperança, e foi isso que eu fiz como pai, que tenho, olhando para aquela menina de 28 anos, entendendo toda a sua situação, e durante a semana tentámos arranjar uma solução. Vamos ver se a solução arranjada pode acontecer. Mas, no entanto, esta é a situação do mundo. Nós vivemos numa situação difícil, uma situação muito complicada. E talvez, como o Ruben disse, isto é natural, o mundo sempre passou por estas coisas. Mas a nossa sociedade, a sociedade em que nós vivemos, em que achávamos que tudo aquilo que nós temos é fácil, não é? Os nossos filhos. Eu que sou de uma geração que ainda lutei um bocadinho, mas já foi fruto de uma geração privilegiada, não é? Agora os nossos filhos, eles apenas pensam em alguma coisa e o pai já está a dar, ou a mãe já está a dar. Eles simplesmente apresentam um pensamento e já estão a receber. E por isso mesmo é que é uma geração que não é uma geração satisfeita, porque não se satisfaz. Mas esta geração, a sociedade que nós vivemos, está a passar por uma situação muito difícil. Eu acho que esta tem sido e será uma situação das mais complicadas que o mundo está a passar. E nós devemos realmente estar atentos e devemos estar a viver na dependência do nosso Deus. Antes de nós virmos para aqui, nós já tínhamos ouvido ontem, mas hoje voltamos novamente a ouvir. Há uma escritora italiana que escreveu uma daquelas, uns post-its, que eles dizem assim, umas coisinhas, dizendo, tudo ficará bem. E nós vemos aí nas nossas casas um arco-íris em alguns sítios,
com esta expressão, e tudo ficará bem no futuro. Ela escreveu e ela estava a dar testemunho, porque realmente queria dar uma mensagem de esperança, dizendo às pessoas, olha, tenho esperança, tudo vai ficar bem. E o Senhor colocou no meu coração porque nós às vezes também colocamos, não é? E entramos muitas vezes nessa onda e tudo ficará bem. O Senhor colocou no meu coração este pensamento que nós devemos levar connosco. Aqueles que são do Senhor, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tudo sempre esteve bem. Tudo sempre esteve bem. Porque as nossas vidas, elas estão depositadas em quem? No Senhor. As nossas vidas, elas estão depositadas naquele que está no controle de todas as coisas. Por isso, a nossa vida, em nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, tudo sempre esteve bem. A partir do momento que o Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. E para nós já foi há muito tempo, não é? Para nós já foi há muito tempo. A partir daquele momento, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo no seu coração e realmente vive esta caminhada, esta vida, com os olhos postos no Senhor Jesus, cumprindo e sendo cumpridor dos seus ensinamentos. Tudo está bem para nós. Amém, irmãos? Tudo está bem para nós? Porquê? Porque nós, por sermos nós, não, pelo Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Vamos abrir em Hebreus no capítulo 12. Quando o irmão Ruben, ele mencionou o Hebreus capítulo 12, eu disse assim, pronto, está bem, já vai ser. Mas ele começou a partir do verso 12, eu vou começar a partir do verso 1, mas antes, um texto que ficou no meu ouvido, daquilo que o irmão Ruben leu, no verso 28, que diz assim, pelo que, Hebreus capítulo 12 e o verso 28, só o verso 28, diz assim, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu vou ler novamente. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Está tudo bem com o Senhor. Está tudo bem nas nossas vidas. Porque a nossa vida está depositada no Senhor e o nosso reino não pode ser abalado, porque é um reino eterno. E uma das características de algo que é eterno é algo que não é imutável. O nosso universo não é eterno. A nossa terra não é eterna. Nós não somos eternos. Vamos nos transformando com o tempo. As estrelas vão envelhecendo. Vocês às vezes ouvem falar de estrelas novas, estrelas que nascem, estrelas que vão aparecendo e estrelas que morrem. Mas isso é o mundo físico. Mas o nosso mundo espiritual, aquilo que o Senhor comprou para cada um de nós, é um lar eterno, é um reino eterno que não tem sombra de variação e não pode ser abalado. Nela está depositada a nossa fé. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente. E quando nós estávamos a ler este texto, nós estávamos a tentar pensar o que é que este agradavelmente é para quem? É para nós que servimos ou é para Deus? E realmente aquilo que o Senhor nos coloca no nosso coração, do entendimento que nós temos, é que é agradável a Deus o nosso serviço. Por isso é que nós devemos reter a graça. E é através da graça de Deus, que nós podemos servir a Deus de uma forma agradável. Podemos tentar servir
nas nossas próprias forças, no nosso próprio eu, na nossa própria vontade. E todo o serviço que fazemos não é agradável na presença do Senhor. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Servir a Deus com reverência e piedade. O que é que isto significa? Servir a Deus reconhecendo que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Não servimos a Deus para nos servir a nós próprios, para nosso próprio enchimento pessoal, mas servir a Deus reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas e nós somos servos do Senhor. Ninguém gosta de ser servo e servidão é algo que nós excluímos. Servidão, naquele tempo em que a palavra foi escrita, tinha algo também relacionado com escravatura. E nós queremos rejeitar a escravatura, longe de nós. Mas, infelizmente, muitos ainda continuam escravos. Escravos do pecado. Mas nós somos livres do pecado, mas servos do Senhor. Servir ao Senhor com reverência e também servir ao Senhor com piedade, com amor, uns para com os outros, fazendo a obra do Senhor. Meus irmãos, esta é a palavra do autor deste livro aos Hebreus. E às vezes nós andamos aqui a tentar dizer quem o escreveu. Nós sabemos que o autor, quem é? É Deus. O escritor foram homens que foram usados por Deus para escrever a palavra do Senhor. E o autor e também o escritor, ele nos quer realmente falar esta manhã, o autor que é o nosso Deus, e nos alertar e nos avisar para que realmente retenhamos a graça. Retenhemos a graça. E é pela graça que nós estamos aqui esta manhã. Não foi pela nossa força, não foi pela nossa vontade, foi pela graça do Senhor. Vamos então ler a partir do capítulo 12, a partir do verso 1. Eu prometo que não vou demorar muito tempo. Normalmente as pessoas prometem e depois não cumprem, não é? No final é assim que dizem. Mas nós fazemos isto porque já estamos aqui, dentro alguns, a 1h11, e nós devemos reduzir o tempo de permanência em locais onde esteja muita gente. E, meus irmãos, a situação não está resolvida em Portugal. Os irmãos têm ouvido as notícias. Portugal está excluído, inclusive, de alguns locais, de alguns países excluíram Portugal como sendo um sítio seguro. Há umas semanas atrás, Portugal recebeu os parabéns de todo lado, porque era um país em que até diziam, podem vir porque de Portugal as coisas estão a correr bem, mas nos últimos tempos, uma das particularidades que eu até estava muito admirado com os portugueses, uma das particularidades que é do nosso povo latino é que é a disciplina. As pessoas estão indisciplinadas. E por isso mesmo é que em alguns sítios os números de novos contágios têm aumentado e Portugal está nos países da Europa, apesar de termos começado bem, agora estamos a ser considerados como um país para excluir. E nós temos que cumprir, temos que ser disciplinados e temos que dar o exemplo também, porque nós estamos aqui, o Senhor está aqui no nosso meio, Ele está aqui para abençoar-nos, mas Ele está em todo lado. E aqueles que nos estão a ouvir pela internet, aquilo que nós podemos dizer, porque vocês não veem, a igreja tem os bancos, todos os bancos têm alguém sentado. Pela graça de Deus, o Senhor está aqui no nosso meio, mas também está contigo, no sítio onde estás. Tu estás triste, nós sabemos. Tu gostarias de estar aqui no nosso meio, nós sabemos. Mas olha, o Senhor está contigo nesta hora para te abençoar.
Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. E então, não demorando muito mais tempo, lendo a partir do verso 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus Pai, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Assim, peço desculpa, convém não alterar o texto, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça para participarmos por ela. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos porque ela é clara, Senhor, e fala aos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai Santo, porque tu constantemente nos corriges com amor. Ó Pai, porque nós somos filhos e não bastardos. Ó Pai, que aprendemos a ouvir a tua correção, sermos humildes na correção. Ó Pai Santo, sabendo que a correção do Senhor é para nosso próprio proveito, para que possamos herdar a vida eterna contigo. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Amém. Meus irmãos, há um pensamento que nós gostaríamos que levassem convosco e que nos vem, de certa forma, nestes 12 versículos e que o Senhor nos levou a meditar. A nossa vida cristã, a nossa carreira cristã é uma corrida que nós devemos correr com paciência. É uma corrida em que existem determinadas regras que nós temos que cumprir. É uma corrida que é feita num caminho
estreito. Num caminho estreito que o Senhor Jesus, ele falou em Mateus no capítulo 7, versos 13 e 14. Quando ele disse, olhem, não entrais pela porta larga, porque espaçoso é o caminho, é o percurso que leva à perdição. Entrai pela porta estreita, porque estreito é o caminho que conduz aonde? À vida, que conduz à vida. E, meus irmãos, nós caminhamos temos uma carreira que nos está proposta. E quando estávamos a meditar nesta carreira que nos está proposta, o Senhor nos levou a meditar também nos vários tipos de corridas que existem no desporto. Nós, pelo facto de termos filhos, e alguns deles, pelo menos 2 deles, descobrimos uns certos talentos, mas que um enterrou o talento, o outro não sei se vai enterrar o talento. Eles eram corredores de velocidade e fomos aprendendo e estamos um bocadinho ligados ao desporto. E nós sabemos que existem vários tipos de corridas. Existem as corridas de 60 metros, 100 metros, 200 metros, 800 metros, 1500 metros. Existem também corridas que já não são medidas em metros, mas são em quilómetros, a meia maratona e a maratona, que tem 42 quilómetros. E depois existem outras corridas que alguns deles, eu conheço uma pessoa que faz uma corrida que corre durante 24 horas. São quase 80 quilómetros de corrida, ou ainda mais. E existem mais assim. E, meus irmãos, o Senhor me levou a pensar que a nossa corrida, a nossa carreira cristã, não é uma prova de velocidade. Não é? Não é uma prova de velocidade. É uma prova de fundo. É uma maratona. Por isso mesmo é que a nossa corrida cristã, ela nos acompanha desde o dia que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador até o dia em que nós atravessamos a meta. E, meus irmãos, há uma coisa que nós fazemos. Eu não sei se algum já correu uma maratona, sabe o que é isso. Para se correr a maratona nós temos que nos treinar, não é? Há dias o meu filho convidou-me para ir fazer uma caminhada durante bastantes quilómetros e disse, olha, mas eu vou levar este e aquele. Eu disse assim, filho, porque ele queria fazer uma caminhada de 80 quilómetros, que não pode ser feita num dia. E eu disse, filho, mas eles estão preparados para fazer isso? Eu conheço o Luís, eu sei que ele faz isso com o pai e somos capazes de o fazer, mas será que eles estão preparados para fazer isto? E quando vamos para preparar uma caminhada deste tipo, nós temos que olhar para aquilo que nós temos que levar, não é? E aquilo que nós fazemos, além de preparação que temos que reduzir as coisas que fazem peso, porque se nós tivermos que carregar peso durante os quilómetros, a caminhada nós não conseguimos fazer. Mas aquilo que o Senhor nos leva a pensar é que para corrermos esta maratona, nós temos que nos desembaraçar daquilo que nos prende a este mundo. E diz, deixemos, no capítulo 1, deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. E, meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele estava a escrever a quem? Crentes ou descrentes? Ele estava a escrever a crentes. Então significa que nós, crentes, e eu estou a falar também para mim, temos embaraços. Embaraços que tornam a nossa caminhada neste mundo muito mais penosa. E aquele que faz uma maratona, que tem que correr 42 quilómetros, e meus irmãos, aquilo não é para ser feito em 10 horas, aquilo é para fazer em 3 horas, quase. Há uns que até fazem menos de 3 horas, 42 quilómetros a correr. Eles não podem levar embaraços, porque se levam embaraços, eles não conseguem cumprir. E aqueles que correm, eles sabem o quanto custa correr 42 quilómetros.
E a vida cristã também pode ser uma vida penosa, constantemente aquilo que nós às vezes vemos em altos e baixos. Não é? Certa vez, falando com um servo do Senhor e ouvindo alguns testemunhos em que nós dizemos a nossa vida é como um mar, tem altos e tem baixos. Ele estava-nos a dizer e a incentivar. A nossa vida cristã tem que ser uma vida sempre no alto. Porque quando estamos com o Senhor, ela tem que estar sempre no alto. Por que é que tantas vezes nós vemos e nos encontramos no baixo? Por causa dos embaraços. E, meus irmãos, cada um de nós, e aquilo que o Senhor está a falar no teu coração a esta hora, é o embaraço para a tua vida. Eu não sei. O Senhor sabe os meus embaraços e eu também sei os meus embaraços porque o Senhor me diz. Mas aquilo que o Senhor está a pôr no teu coração nesta hora e que está a colocar também no meu, é um embaraço para a tua vida cristã. Para esta carreira que tu tens que correr, para esta carreira que nos está proposta. E, meus irmãos, esta não é uma carreira que nós nos propusamos a nós próprios. O Senhor está a dizer, é a carreira que te está proposta. Tu vais ter que correr esta maratona. Mas para isso, para chegares à meta, tens que deixar, e para que essa corrida não seja uma pena, algo penoso, tens que deixar todo o embaraço. Meus irmãos, enquanto nós meditávamos, o Senhor também nos levou a pensar na porta estreita. A porta é estreita. E para entrar na porta estreita, há coisas que nós não podemos levar connosco. Eu não sei se os irmãos já tentaram entrar num sítio muito estreito. Às vezes, para se entrar e para passar num sítio estreito, nós temos que fazer alguns movimentos com o nosso corpo. E uma das coisas que eu faço, se tiver que passar por um sítio estreito, primeiro vejo se a cabeça passa. Porque a cabeça é a mais espaçosa do meu corpo. E se a cabeça passar, eu tenho a certeza que todo o meu corpo vai passar. E, meus irmãos, para entrar na porta estreita, há coisas que não entram. Têm que ser deixadas para trás. Porque é a porta estreita. O caminho é apertado. Mas a recompensa é a vida. Porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos a encontram. Mas a porta é estreita, o caminho apertado, nós não podemos levar os embaraços connosco. Quem correu e quem corre a maratona, eu já tentei correr 42 quilómetros na Malásia, quando lá estive. Eram 42 quilómetros em subidas e descidas, com 90% de umidade, 32 graus, onde nos primeiros 20 quilómetros eu bebi 16 litros de água, significa que também perdi 16 litros de água. Eu não consegui terminar essa maratona de 42 quilómetros, começou às 7 da manhã e os primeiros, ao fim das 3 da tarde, começaram a chegar à meta. E nós vivemos essa maratona e também foi uma lição para mim, porque eu nunca tinha feito uma coisa daquele tipo, mas depois também aprendi. Passado algum tempo, consegui fazer 30 quilómetros e terminei, fiquei muito satisfeito por ter terminado. Mas uma das coisas que nós vivemos durante a maratona são fases diferentes. Nós no início da corrida parece que está tudo bem, não é? E na corrida cristã também no início, os irmãos poderão falar por vocês, eu falo por mim, está tudo bem. A gente está a correr cheio de força, cheio de ânimo. E é assim que acontece. E depois os músculos vão aquecendo, parece que a gente vai dominar tudo. E vamos ali para... Mas já perto do meio da corrida, as coisas começam a ser penosas, não é? E muitos desistem a meio. Há muitas desistências. E começam a desistir, porque as dores já são muito, muito fortes, o cansaço é grande, monotonia vem até nós, desânimo, e muitos desfalecem por o caminho.
Mas aqueles que ultrapassam esta fase, eles continuam a correr, a correr, a correr. Conseguem deixar para trás o sofrimento. Porquê? Porque eles têm na vista o quê? A meta. A meta é realmente a vista. É realmente aquilo que nós queremos atingir. E nesta corrida, meus irmãos, da nossa vida cristã, nós também temos momentos de desânimo e por isso mesmo o escritor, ele nos diz: deixemos o embaraço e o pecado tão perto nos rodeia e corramos com paciência, com convicção, sabendo que muitas vezes temos que sofrer, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que nos estava proposto, ou que lhe estava proposto, o gozo que lhe estava proposto, qual era o gozo que estava proposto ao Senhor Jesus? A destra do trono de Deus. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições por nós, pelos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E, meus irmãos, deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que nos prende a esta terra, tudo aquilo que é um impedimento do nosso relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que é um impedimento do nosso relacionamento uns com os outros. E olhemos para Jesus, olhemos para a meta que nos está proposta e corramos com paciência. Corramos com paciência, sabendo que quando atingirmos a meta, nós vamos atingir a completa satisfação das nossas almas. A maior frustração que eu tenho relativamente às corridas foi que eu não consegui completar os 42 quilómetros. Recebia lá um certificado, era algo que eu desejava, e sempre que às vezes eu olho para trás eu começo a pensar, fiquei pelos 30 quilómetros. Não consegui. Só faltavam mais 13, eu já tinha completado tanto. Era só mais um bocadinho de sacrifício e tinha completado aquela corrida. É uma frustração que ainda me acompanha. Meus irmãos, que nós, que tu, que eu, não desanimemos, nem desfaleçamos nos nossos ânimos, mas que nos mantemos firmes, olhando para o Senhor, para completar a carreira que o Senhor propôs para cada um de nós. E para que assim nós possamos nos alegrar no final. Meus irmãos, quando veem as imagens no final das corridas, destas corridas longas, muitas das imagens que nós vemos é a pessoa a cortar a meta e cair para o chão. Dores nas pernas, em todo lado. E há uns que correm, que parece que aquilo não passou nada por eles, mas a grande maioria sofre bastante. E depois os próximos dias sofrem. Mas existe uma satisfação muito grande por ter concluído. E esta satisfação teremos cada um de nós no final, quando o Senhor nos disser: anda, servo bom e fiel. Anda, servo bom e fiel, porque completaste a carreira que está proposta para ti. Que o Senhor abençoe os vossos corações, que fale às vossas almas e que realmente nós possamos entender tudo aquilo que tem servido de embaraço para as nossas vidas. E para isso, olhemos para o Senhor. Se sentirmos a correção do Senhor e o Senhor corrige ao filho que ama, nós devemos saber que somos filhos e não bastardos. Porque aos filhos, o Senhor corrige. Aos bastardos, Ele deixa-os ficar
e não há correção para eles. Mas aos filhos, o Senhor corrige constantemente. E, meus irmãos, deve ser uma alegria para nós, porque o resultado final da correção vem no verso 11. E, na verdade, toda a correção ao presente parece não ser de gozo, senão de tristeza, mas, esta pequenina palavra ali, mas depois produz fruto pacífico de justiça. Nos exercitamos dela. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque tu nos corriges. Ó Pai Santo, e a tua correção, por vezes, ela é dolorosa, Senhor. Faz-nos e dá-nos entendimento, Pai, para que possamos entender o propósito da correção. Ó Pai Santo, e se há algo na nossa vida que é um embaraço, ajuda-nos a libertar dos embaraços, Senhor, para que a nossa caminhada não seja tão penosa. Ó Pai, e para que possamos chegar ao fim da carreira que tu nos propusestes. Ó Pai, dá-nos ânimo e não nos deixes desfalecer, mas anima-nos uns aos outros. Ó Pai Santo, dá-nos também esta visão de sermos animadores, de podermos animar aqueles que nos rodeiam, possamos levantar aqueles que caem. Ó Senhor, e que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, pregar rasteiras, ou seja o que for, mas que realmente nós possamos correr esta carreira e todos possamos chegar à meta e ao final dela, ao Pai Santo, e gozar aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu te peço pelos meus irmãos neste lugar, Senhor. Ó Pai Santo, te peço por aqueles que estão a ouvir pela internet. Eu te peço por todas as igrejas, Pai, que estão a anunciar o teu nome, Senhor. Eu te peço por todas as almas que hoje ouviram o Evangelho. Ó Pai, toca, Senhor, os corações e transforma as vidas para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Que o Senhor abençoe os vossos corações durante este dia, que esteja convosco. Nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e a nossa vida não será abalada, porque o Senhor é o guardião. Que o Senhor abençoe a cada um.